Gente, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos proteja. Eu vou dar início lendo a psicografia que foi reservada para essa noite, tá bom? O tema é Via Crucis. Sou rico de fracassos, de desilusões, rico de infortúnios e de desventuras. Não busquei aprimorar meus talentos, dispor da simpatia, da inteligência, do trabalho digno, da religiosidade. Talvez se tivesse tido alguma fé, tudo poderia ter sido diferente. Mas eu era refratário às coisas divinas porque aos meus interesses não condiziam. Tinha medo do inferno, mas também não acreditava no paraíso. Não acreditava nos padres, criaturas falíveis, não poderiam ser emissários divinos. Então segui minha vida conforme os interesses mundanos à medida da minha evolução espiritual. Como eu não ligava importância ao bom comportamento, eu não temia as consequências. Não cria na eternidade da vida, nem nas penas. Minha consciência assim ficava ilesa. Vivi os prazeres da vida, todos efêmeros. Minha herança foram dívidas e desgostos. Aqui na vida espiritual fiquei ciente de toda a realidade, de toda a minha inconsequência. Tudo se me desenhou à frente e, de chofre, me golpeou os desatentos. Vi-me rechaçado, esquecido, vociferado por todos que prejudiquei. A falta de esperança me invadiu. O que seria a vida eterna que mais um vale de suplício e dor? O inferno bíblico? Eis que falam do venerando, o crucificado, que valeu seu martírio para nos reabilitar. Embora não tão fácil e rápido, nossa reflexão leva ao arrependimento, ao remorso, ao desejo de redenção, ao pedido de ajuda. A partir daí se inicia por nossa vez a Via Crucis, para a nossa reabilitação espiritual, a fim de usufruir um pouco de paz. A partir daí tomei outros caminhos, iniciei buscas para o aprendizado, o trabalho, o amor, e assim caminho até hoje. Creio já estar melhor, embora ainda necessite da experiência reencarnatória para a minha redenção, e aguardo consegui-la com êxito. Salva a esperança na fé. Que Jesus nos abençoe a todos, principalmente aqueles a quem o renegou por tanto tempo. Essa foi uma psicografia recebida aqui pela nossa companheira Elaine, né? Embora o Espírito aqui retrate o que o aguardou após túmulo, né? A desilusão, né? Das ilusões da vida, né? Eu acho que isso todos nós passamos, estamos passando e acho que por muito tempo ainda vamos passar, né? Eu vou pedir licença para iniciar com uma rápida oração, pedindo para que vocês me acompanhem, por favor. Levemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Supremo Criador, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre querido. Deus, nosso Pai, eu e meus irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecemos a Tua misericórdia nos alcançando, nos dando a oportunidade desse encontro fraterno, onde nos reunimos em torno do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, grande médico das nossas almas, mestres das nossas vidas. Portanto, Senhor, abençoe nosso propósito de aprender para melhor servir. Nos envolva com a Tua paz. Graças a Deus. Eu reservei como tema uma parábola de nosso Senhor Jesus, a parábola do rico insensato, né? Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Jesus é nosso oficial de justiça divino, né? Então ele traz as leis de Deus, as leis morais, as leis éticas. Elas estão metaforicamente codificadas nas parábolas, né? E hoje, à luz da doutrina espírita, a gente consegue ir desdobrando para ter um entendimento assim, mais amplo, né?
da magnitude das suas lições. Então eu vou ler na íntegra o que diz a parábola e peço a todos atenção, né? Então está lá escrito assim: alguém na multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: homem, quem lhe estabeleceu o juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Depois pensou: eis o que vou fazer. Vou demolir meus celeiros, construir maiores, e lá hei de recolher todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamado a alma, e as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Bom, a princípio, quando a gente reflete sobre a parábola de Jesus, parece que esse homem da parábola, ele agiu com uma certa coerência, né? Nada mais justo ele produzir, fruto do trabalho dele, legítimo, né? Prevendo já, né, a possibilidade de ter uma certa segurança na velhice. Então, como eu disse, Jesus ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Então tem vários pontos aqui que eu acho bastante interessante. Alguns deles eu pontuei para a gente poder refletir, tá bom? Prim, ele começa logo no início falando, né, que de fato aconteceu. Um jovem chegou para ele e falou para que Jesus intervisse, porque ele estava tendo dificuldade de se entender com o irmão dele na partilha de uma determinada herança. E aí eu fiquei surpreso, porque isso é uma coisa que acontece até nos dias de hoje, né? É só morrer o pai, mãe, que os irmãos começam a se degradar por conta do inventário, né? Ixi, eu já estou cansado de ver histórias assim, né? Aliás, é interessante, eu conheci uma vez um senhor, né, que eu fui na casa dele, um cliente meu, e ele me contou uma situação até curiosa. Ele falou assim: você acredita, Lima, que meus filhos marcaram uma reunião comigo? Aí eu fiquei surpreso, né? Eu falei assim: o que será que eles querem? Eles falaram assim: pai, a gente queria que o senhor já dividisse os seus bens com a gente, né? Porque, assim, ia me ajudar, estou querendo fazer tal coisa. Falando: mas peraí, mas eu não morri ainda. Esses bens são meus, né? Eu não trabalho, se vocês quiserem, vocês que trabalham. Aí saiu ali um pequeno conflito entre família e ele disse que os filhos ficaram magoados com ele. E aí eu acho curioso, né? Essa situação, né? Então, é uma coisa que aconteceu desde a época de Jesus, eu acho que acontece ainda hoje, né? Não só por conta da morte dos velhos, mas ainda em plena vida deles. E eu acho que ainda vai acontecer por muito tempo, né? Eu, quando estive lá com o nosso amigo lá, Dr. Alberto, eu ia muito num fórum trabalhista, né? E aí eu via, assim, aquele prédio, aquele fórum trabalhista, um grande fluxo de advogado entrando e saindo, né? Aí eu fico pensando assim: meu Deus do céu, será que eles estão aqui para fazer com que o bem, a ética, a moral, a justiça, né, prevaleça? Ou no fundo tudo é por conta de interesses financeiros, pecuniários, né? É tudo que move a grana. Então eu acho que a parábola de Jesus, nesse sentido, ela é muito bem contextualizada, apesar de terem se passado aí mais de 2 anos, né? Mas a parábola também fala do medo, né, de se perder o que se conquistou, né? Porque ele queria demolir os celeiros para guardar, né? E eu acho que medo é uma coisa que ainda hoje a gente passa, né? Quem que não tem medo aqui? Medo de pegar o Covid, medo de ficar desempregado, né? Aliás,
os despejos aumentaram 340% nessa pandemia. Eu dei um Google lá, 716 mil empresas quebraram, jogando mais de 3 milhões de pessoas para o desemprego. Então, é uma coisa legítima, é uma coisa que realmente está acometendo, né? Tem aquele psiquiatra lá, o Augusto Cury, que ele faz uma abordagem muito interessante. Ele fala síndrome do pensamento acelerado, porque esse medo causa ansiedade mesmo, né? A gente querer antecipar o futuro, meu Deus, o que vai acontecer. A gente não consegue presentificar, não consegue viver o momento, né? E é interessante porque essa ansiedade generalizada, ela acaba trazendo algumas complicações psicológicas e físicas, né? Eu pontuei algumas coisas. Então, por exemplo, as psicológicas, essa ansiedade generalizada por conta desse medo que campeia aí no momento que nós estamos atravessando. Perda de concentração, né? Então a pessoa não dirige porque está com a cabeça em outro lugar, está no trabalho, está com a cabeça em casa, ou está em casa, está com a cabeça no trabalho, com a cabeça nos problemas, né? A depressão secundária ou reativa, né? Porque como a gente não foi treinado para lidar com desafios internos, né? Então a gente não tem inteligência emocional, então a gente fica realmente muito angustiado, muito triste, muito inseguro com tudo que está acontecendo, né? Muita irritabilidade, porque a gente não consegue ter o controle sobre as coisas. E no espiritês, essa expressão é que inventei. No espiritês, como a gente não tem essa habilidade de lidar com essas instabilidades emocionais, então a gente sofre irritabilidade, a gente abaixa a nossa frequência, e aí pra gente que é espírita, que sabe da interatividade do mundo espiritual, é uma oportunidade grande para sintonias negativas, né? E aí quando vai ver a gente já falou o que não devia, quando vai ver a gente já fez o que não deveria ter feito, então a gente acaba complicando. E além desses fatores psicológicos, a gente acaba somatizando, e tem também alguns fatores físicos que também é interessante. A gente acaba tendo um aumento da pressão arterial, né? A gente acaba tendo falta de ar, tontura, labirintite, dor de cabeça, distúrbio digestivo, insônia. Ou seja, às vezes você pode ter até todos esses sintomas e achar que está infartando. E aí você vai no médico, o médico vai ver, não, você está só ansioso. Curioso, né? É bom que a gente entenda tudo que está acontecendo, né? E depois ele fala também da transformação da morte, né? Não é isso que Jesus fala na palavra, né? Insensato, essa noite mesmo perdiam tua alma, e que vai adiantar tudo que acumulasse. Isso eu vou falar um pouco mais na frente, né? Mas é interessante. Eu tive aí pesquisando, tem um filósofo, Epiteto, ele é de 55, do ano 55 depois de Cristo, um filósofo histórico. E ele traz algumas afirmações que eu acho que são muito úteis para o momento que nós estamos atravessando. E eu pontuei algumas coisas aqui. Ele fala assim: cuide do que você tem agora, não há como perder nada. Só é nosso aquilo que nada ou ninguém pode tirar de nós, nossos valores, virtudes e sabedoria. Parece coisa espírita, né? A rigor nada nos pertence, até o próprio corpo não nos pertence no sentido absoluto, não é? A gente vai devolver para a natureza, né? Tem razão. Depois ele fala assim: tudo volta para o lugar de onde vieram. Seu filho, sua esposa ou marido morreram, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Parece coisa espírita também, né? Porque de fato, né? Nós não somos, nós estamos. Então, por mais que a gente viva aqui uma vida de 80, uma expectativa ótima, 80, 90, 100 anos, ninguém que está aqui vai viver até o ano 7.328, né? Então tem muita gente chegando, muita gente partindo, tem uma expectativa de 1.100.000 desencarnes, só aqui no Brasil, por dia, né? E os que estão chegando também. Então
As pessoas são veículos vivos, elas vêm e vão. Depois ele fala: seus bens e propriedades foram tirados de você, e isso também voltou de onde veio. Talvez você esteja aborrecido porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, por que sofrer com o que você recebeu do mundo está sendo devolvido a ele? Verdade, né? Nada nos pertence. Eu sempre tenho a oportunidade de falar, porque meu marido vai morrer, não pode se apaixonar por outro, né? Meus filhos, seus filhos vão bater asas, vai voar para a vida. Meu carro, seu carro o banco pode tomar, seu corpo. Se você morrer, por mais que te ame, se você daqui 3 dias, ninguém pode chegar perto de você, né? Então tudo realmente é absolutamente transitório. Depois ele fala: o importante é você ter cuidado com o que você possui enquanto o mundo permite que o tenha, do mesmo modo que o viajante cuida do quarto de uma hospedaria. Está hospedado só por hoje, e cuide. Tenha gratidão pelo que a natureza te emprestou, mas que um dia você terá que devolver. Uma vez o cara chegou para o Chico Xavier e veio reclamar, né, que ele foi roubado. Aí o Chico Xavier falou assim: como é bom devolver as coisas, né? É bom devolver, né? Aliás, um outro caso também, né, que vieram reclamar lá com o Chico Xavier, os filhos. A história que eu ouvi é mais ou menos assim, eu vou contar com as minhas coisas. Parece que o cara, ele tinha lá vários filhos, ele era tremendamente muquirano, não dividia nada com ninguém, sabe, mão fechada. E os filhos reclamavam muito isso com ele. Só que aí a filha acabou engravidando, né, tendo um neto, aí ele se apegou ao neto. E paparicou, e para o neto não faltava nada. Né? Aí o que aconteceu? Ele estava doente no hospital, resolveu passar todos os bens para o neto, e os filhos ficaram ralados de raiva, né? Aí foram até o Chico Xavier, eles eram os espíritos, o que eles deveriam fazer? Porque segundo a lei eles teriam direito. Como era do círculo de relações do Chico Xavier, o Emmanuel deve ter ventilado para ele, falar para ele deixar quieto, porque numa reencarnação atrás, ele tinha tomado tudo do que hoje é o neto dele. E o neto se tornou um obsessor dele, deu muito trabalho para a espiritualidade. E num desses encontros, ele prometeu, falou: se você me perdoar, eu prometo que eu vou devolver tudo para você. Então ele estava devolvendo tudo. Né? História interessante, né? E aí faço referência à lei de causa e efeito, que isso é um grande benefício que a nossa fé espírita dá, né? Então, nenhum de nós aqui pode se julgar que está sendo injustiçado. Nós estamos no corpo, no país, na situação social, né, no momento histórico, de acordo com o nosso mérito, nas condições mais favoráveis para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Do contrário, seria a mesma coisa que dizer que Deus não existe, que a providência divina esqueceu da gente, né? Então, não é. Na pergunta 922, Kardec faz uma pergunta curiosa. Eu já tive sempre eu estou voltando, já citei várias vezes essa pergunta aqui, essa resposta, mas ela cai bem nesse momento. Kardec pergunta assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça a outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta: com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, que é a fé em Deus, né? Então, simples assim, né? Você tem o necessário, tá bom. Porque eu penso assim, né? Vamos imaginar uma pessoa bem endinheirada, né? Você vai ver diariamente o que ele precisa. Ele precisa de uma muda de roupa, um prato de comida, uma cama para dormir. Nada muito diferente de qualquer pessoa que mora num barraquinho simples, por exemplo, né? Percebe? A gente precisa de muito, tendo o necessário, tá bom. E a consciência tranquila
É porque é interessante, né? Eu tenho sempre a oportunidade de estar sempre conhecendo gente por conta da minha atividade, né? Como artista plástico. E uma coisa que eu acho bastante paradoxal é que eu vejo gente tremendamente competente, né? Hábil na sua área de atuação, excelente médico, advogado, professor, sei lá, né? Sabe ganhar dinheiro, mas é uma pessoa que não tem inteligência emocional, que trata todo mundo nos cascos, dentro dele é um lixo, um inferno. Então não adianta nada, né? O que adianta eu vir, por exemplo, dirigindo um carro bom, vestindo uma roupa boa, ter dinheiro no banco e dentro de mim ser um lixo, né? E por último ele fala que isso é o que acontece àquele que ajunta tesouros para si e não é rico para Deus, né? Rico para Deus. Aí como obter essa riqueza? Aí não tem como a gente não voltar a usar Jesus como referência, né? Quando ele diz, lá no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 6, né? Ele fala, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não roubam, né? Porque ninguém pode servir a dois senhores, porque pode agradar a um e fazer pouco caso do outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. É uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia. E a gente tem uma tremenda dificuldade, né? Porque vamos pegar, por exemplo, hoje um jovem que está bem sucedido, que está ganhando dinheiro, né? Que dá uma sensação de poder, né? Posso comprar, isso te dá autonomia para você fazer um monte de coisa. Como é que eu vou falar para ele que isso é transitório, que isso é volátil, que isso não vai ficar, né? Eu acho que, a depender da minha condição hoje, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que as portas largas do mundo é muito convidativa, né? Que é a porta estreita recomendada por Jesus, né? Eu quero não o que o dinheiro compra, eu quero fazer acontecer. Eu acho que só na medida em que o tempo vai avançando que aí vai caindo a ficha, né? Que aí a gente vai vendo que o nosso horizonte está bem próximo e de que na realidade a gente queimou energia com o que realmente não importava. Depois Jesus ele fala ainda no Evangelho de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas lhes serão dadas por acréscimo. Outra vez também, o que é que realmente importa para mim, né? E onde está esse reino de Deus? Né? É um local geográfico? Não. Jesus ainda, no Evangelho de Lucas, ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. Qual a conclusão que a gente chega? Que a gente passa a vida toda buscando fora o que a rigor sempre esteve dentro. O que a rigor, eu moro dentro de mim mesmo. Lá tem que ser o melhor ambiente possível. Lá é que eu tenho que priorizar essas coisas. Mas como é que eu vou nadar contra a correnteza? Como é que eu posso deixar de querer o que todos querem, ir onde todos vão, né? E gostar do que todos gostam, não é? Das duas uma, ou eu vou causar um tremendo desconforto, né? As pessoas vão me achar um alienígena, como é que você vai ser diferente? Ou então vou causar uma certa admiração, mas talvez as pessoas que entendam de que essa postura mais adequada, que pode me preservar de ser sequestrado pela essa mesmice, né? E pode me garantir uma qualidade de vida interna e uma satisfação existencial, mesmo que a pessoa se convença, ela não consegue sustentar por muito tempo, porque a influência ela é massificante, aí você é meio que arrastado mesmo. Você liga a televisão, o convite para consumo, você vai andar na rua, outdoor para compra, todo mundo posta no Facebook, todo mundo comendo, esbanjando, passeando, exibindo, tudo que está fazendo, tá. Então realmente é muito complicado. Você vendo tudo isso, você acaba se sentindo excluído, acaba jogando você para baixo. Por que eu não tenho a vida que fulano tem? Por que eu não posso fazer as coisas que Beltrano faz? Por que minha vida é tão limitada? Né? Tenho vergonha até do carro que ando, do celular que eu tenho. Isso vai causando realmente essa distância, vai fazendo com que as pessoas se sintam mais retraídas, né? Bom, Jesus ele já não havia nos alertado no Evangelho de João que no mundo a gente ia ter aflições,
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que deixou implícito que se a gente estiver com ele, a gente vai vencer essas influências. E não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil. Né? Não estou falando nem desse período que a gente viveu até agora. Estou falando daqui para frente. A previsão para o ano que vem é aumento da inflação, de combustível, né? De racionamento de energia. Vamos ter ano eleitoral, vai ser uma brigaiada, né? Porque está tudo polarizado entre direita e esquerda. Será que a gente vai realmente nos preservar, ter defesas emocionais, espirituais e psicológicas para não sofrer essa influência massificante para jogar a gente para a ansiedade, para o medo, para a angústia? Vai depender de cada um, não é verdade? Mas Jesus, né, como nosso grande psicoterapeuta divino, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada em rocha sólida, né? Então, gente, não precisa nem falar o que Jesus se referia com vento, com chuva, né? Com tempestade, porque todo mundo aqui sabe onde o cara aperta, né? Então é difícil nas várias ramificações da nossa vida: saúde, família, finança, trabalho, né? A gente está bem simultaneamente em tudo. Quando não é uma coisa que aperta a outra. Esses são os nossos desafios mesmo, né? São os nossos grandes professores aí de superação, de humildade, de perseverança. Mas é difícil a gente, se alternando nesses desafios, a gente realmente permanecer pleno, íntegro, sereno, né? Em paz. Né? Eu sempre, quando eu posso, né, eu procuro escutar outras correntes de pensamento, porque eles dão o benefício da dúvida. Essas informações parece que servem como elementos de referência para a gente ter uma visão mais panorâmica da nossa vida. E tem uma médica chamada Ana Cláudia Quintana, nossa, ela é fantástica. Se vocês puderem ouvir as palestras que ela tem no YouTube, é muito bom. Ela editou um livro chamado A Morte, um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Eu comprei esse livro, li. Ela tem uma série de palestras interessantes, sabe? E ela fala assim, por exemplo, uma das palestras que eu vi lá, ela fala assim: tá vendo, todos vocês aqui, alguém aqui quer dar problema quando envelhecer? Aí todo mundo levantou a mão e falou assim: não, todo mundo aqui vai dar problema, todo mundo aqui vai morrer de morte anunciada, ou vai ter Alzheimer, vai ter hipertensão, ou vai ter insuficiência cardiorrespiratória. Olha para a pessoa do seu lado. Aí todo mundo olhava, né, e falou assim: tá vendo, um de vocês dois vai ter Alzheimer, se não for ele vai ser você. E ela começa a pegar pesado mesmo, sabe? Ela fala assim, por exemplo, vocês têm que se preparar para envelhecer bem, porque enquanto você tem autonomia, né, de fazer as coisas que você quer, mas você vai perder essa autonomia. Logo, logo vão escolher o momento que você vai tomar banho, vão dar banho em você, né? Você vai perder a autonomia sobre o que você quer. Então começa a entender que essa situação ela vai falar assim: quando não tiver ninguém em casa, faz o seguinte, compra uma fralda geriátrica e tenta fazer o número 2 sentado para você. Essa experiência é libertadora. E ela vai falando uma série de coisas. E realmente, sabe, a gente começa a perceber de que essa transitoriedade da vida é muito grande. Tudo passa extremamente rápido. Parece que esses dias aí que eu pegava meus filhos no colo, eu levava eles para a escola, já tudo adulto, né, gente? Vários netos aí, já até adulto, né? Então, e é curioso porque a nossa vida está tão presente dentro da gente, né? Parece que foi esses dias aí. Então a gente precisa estar muito atento. Eu vivi uma experiência muito curiosa. Eu tive uma vez uma oportunidade de comentar aqui, então vou comentar de novo, né? Eu peguei assim, estava procurando um lugar para dar aula, né? De pintura, aí liguei. Aí atendeu uma senhora pela voz, eu percebi que era uma senhora bem idosa, né? Ela falou assim: a senhora é uma escola de pintura? É, uma escola. Então, eu sou professor de pintura e tenho alguns horários, né? Gostaria de saber se vocês têm interesse. Ah, sim, seria bom.
é porque nessa escola só eu dou aula aqui, e eu dou aula desde os meus 68 anos de idade. Quantos anos a senhora tem? Ela falou assim, estou com 98. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha, né? A senhora na altura dos 98 anos de idade, ativa, fazendo o que gosta. Eu falei assim, meu filho, isso aí que me manteve vivo, isso aqui me dá um sentido existencial, interagir com as pessoas, aprender. Nossa, isso foi uma bênção, mas é uma pena que o andador já está me atrapalhando. Aí, ela começou a falar assim, porque a pessoa está falando, né, no telefone, eu falei assim, sabe o que você me fez lembrar uma coisa? No meu aniversário de 50 anos, estávamos lá reunidos, né? Eu, a minha mãe, minhas irmãs, minhas primas, só entre mulheres, numa mesa assim, num sítio redondo assim. Aí sim elas perceberam, eu tirei tudo da mesa, subi em cima da mesa e falei assim, todas vocês estão convidadas para o meu aniversário de 100 anos. Eu falei, que maravilha! Olha só falta 2 anos, né? Eu falei assim, mas você não sabe da pior, porque todas elas já morreram. Então, gente, eu penso assim, né? A nossa fé é uma coisa interessante. Ela dá muito bem a dimensão dessa transitoriedade das coisas, sabe? Isso é um grande benefício da fé espírita. Então não adianta o cara ficar se vangloriando, porque meu corpo, porque vai ser, por mais que você gaste, você vai ser constrangido a deixar ele, né? Por mais que você valorize seus bens, eu acho que a gente tem que valorizar, mas não dê mais do que o devido valor, porque você vai ter que se desapegar a eles. Os nossos filhos são do mundo. Eu brinco com os meus filhos, né? Eu falo assim, não adianta vocês me paparicar agora, me bajulam enquanto eu estou vivo, porque depois que eu morrer, não adianta colocar no Facebook como meu pai era maravilhoso. Entendeu? Então eu percebendo de que essas coisas elas são transitórias, aí eu vou viver o dia, eu vou viver só por hoje. Eu vou entender de que tudo pertence a Deus, de que é um empréstimo, né? Eu vou valorizar quando eu estiver com uma pessoa, eu vou conversar olhando nos olhos. Porque quando aquela pessoa vai embora, fica aquele perdão que não foi pedido, aquele abraço que não foi dito, aquele eu te amo que eu deveria ter dito e não disse, e aí fica difícil, entendeu? Né? Para quem já enterrou um pai, uma mãe, sabe que é uma saudade extremamente doída, né? Você sente diariamente. Então a gente entendendo isso, a gente valoriza o dia. Então a gente presentifica o que estiver fazendo, agora estou fazendo isso, depois vou fazer aquilo, né? A gente sente prazer nas coisas mais simples da vida, a gente visita amigos, recebe amigos, né? E entende de que a qualquer momento isso pode nos ser tirado. E aí, se a gente seguir aquela recomendação de Jesus, né? Valorizar realmente aquilo que está dentro da gente, a gente certamente vai estar com autonomia, com plenitude, com lucidez, com satisfação existencial, né? Porque o céu não é um espaço geográfico, o céu é condição de alma. Eu preciso estabelecer esse céu interno já, através de todos esses conceitos, valorizando o que realmente importa. O mundo material, ele é sensorialmente, ele nos influencia demais. A gente precisa tocar, precisa olhar, precisa ter a sensação de que a gente tem posse. Isso é uma ilusão, é uma tremenda ilusão. Que se a gente for falar para qualquer pessoa que não entende os referenciais espíritas, eles vão achar que a gente está viajando, entendeu? Que isso aí, que nós somos românticos. Eu quero dinheiro no banco, eu quero um carro bom, entendeu? Eu quero passear e gastar. Só que nesse exato momento aqui tem um monte de gente internada no hospital. Um monte de gente, né? A minha filha me contou um caso interessante, só para encerrar. Ela falou assim, pai, eu não vou falar o hospital que ela trabalha com cuidados paliativos, né? E ela estava ali como enfermeira cuidando, aí um senhor de uma certa idade, né? Endinheirado, marcou uma reunião lá com os filhos na hora da visita. Aí ela falou assim, todos vocês estão aqui, né? Bom, então está aqui meu advogado, tá bom? Todos vocês concordam que eu estou em pleno uso das minhas faculdades mentais? Eu disse, sim, pai, sim, o senhor está. Então todos concordam que eu não estou cometendo nenhuma insanidade. Não, pai, não, o senhor é uma pessoa extremamente ilustre, isso vai ficar bom. Então tá bom, meu advogado traz aqui. Aí ele pegou, assinou um documento e entregou para o advogado.
acabei de doar todos os meus bens para uma instituição de caridade, tá? Então, a partir de agora, eu quero que vocês saibam que agora cada um que viva com a legitimidade dos seus bens, porque o Queramé vai servir aos mais pobres. Nossa! Meu Deus! Se a moda pega, né? Então, gente, eu acho que ficou claro a nossa lição, o que Jesus queria nos dizer, nos trazer naquela parábola do mau rico. Embora a parábola seja o rico insensato, eu acho que é qualquer pessoa, rico, pobre, qualquer pessoa insensata que prioriza mais as coisas do mundão e esquece mais as coisas de Deus, né? Que isso é que realmente vai garantir nosso céu interior, beleza? Obrigado pela paciência de todos. Eu vou pedir para que todos me acompanhem nessa rápida oração de encerramento agora. Poderia fazer o passe coletivo? Sim, sim. Sim, durante a oração, gente, a casa orienta para que nós possamos utilizar esse momento das nossas vibrações, das nossas orações, tanto para o passe coletivo, mas também para a gente envolver com os nossos sentimentos de solidariedade, de fraternidade, pedindo para que Jesus, Deus, alcance aquelas pessoas que a gente sinta a necessidade do seu amor, do seu equilíbrio, tá bom? Então mentalizemos nosso Redentor. Mestre querido, eu e meus irmãos, uma vez mais, agradecidos a Deus pela misericórdia com que Ele nos alcança, elevamos o nosso pensamento a Ti, Senhor, primeiramente em prece de agradecimento, agradecendo pela bênção do corpo físico, essa ferramenta maravilhosa que nos permite a interatividade nessa existência. Agradecer o conjunto dos nossos amigos e familiares que endossam a nossa existência e que nos toleram falhas e defeitos. Te agradecer a oportunidade do trabalho existencial que nos garante a manutenção das nossas necessidades, garantir essa casa que nos garante uma frente de serviço no bem. Enfim, por tudo te agradecemos, Senhor, mas gostaríamos de te pedir neste momento, pedir para os nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento, seja nos corredores dos hospitais, seja nas casas de detenção, nos sanatórios, nos asilos, nas creches, aos nossos irmãos presos na dependência química, que a sua misericórdia possa os alcançar. Enfim, Senhor, onde haja um irmão nosso em sofrimento, encarnado ou desencarnado, que a tua misericórdia possa utilizar nossos recursos físicos, mentais, emocionais, de solidariedade, de fraternidade, e que a sua misericórdia multiplique, Senhor, no atendimento às necessidades desse nosso anônimo irmão. Mas nos somamos a ele, Senhor, e todos nós temos um familiar, um amigo, um conhecido, ou às vezes nós mesmos que estamos passando por desafios, seja da ordem física, mental, emocional ou espiritual. Então que possa o seu amor nos abraçar nesse momento, nos envolver em sua paz. Graças a Deus.